Minha gente, há 2 anos e meio, exibimos aqui no Cidade Alerta Sergipe a seguinte notícia: jovem de 23 anos, morto em um dia que era para ser de muita felicidade, depois de uma comemoração da vitória do time dele do coração. Mas tudo isso virou uma tristeza e, na verdade, foi o último momento para o Luiz Henrique dos Santos, que foi brutalmente assassinado durante uma confusão entre torcidas organizadas no conjunto Marcos Freire 2 em Nossa Senhora do Socorro. Hoje começa o julgamento do caso. 4 réus estão sendo ouvidos. A gente vai agora para o fórum em Nossa Senhora do Socorro, onde Vinícius Mecenas está. Boa noite, Vinícius. Olá, Mariana, muito boa noite para você mais uma vez, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Exatamente, nós nos encontramos aqui, portanto, no Fórum Oscar de Oliveira Deda, que fica na região do município de Nossa Senhora do Socorro, onde acontece o primeiro dia desse julgamento, esse júri popular desses 4 réus que foram, portanto, indiciados posteriormente por fazerem parte de uma organização criminosa, uma torcida organizada do Confiança, como eles conhecem aqui normalmente, da Trovão, como aponta, portanto, o próprio Ministério Público. Eu lembro que, na época, esse caso, foram 9 pessoas investigadas, sendo que aí, portanto, 4 não foram, portanto, pronunciados, ou seja, eles foram, digamos que, absolvidos por falta de provas, e os outros 4 se tornaram, portanto, réus e estão sendo julgados a partir de hoje. Essa audiência começou por volta das 8 horas da manhã. Inicialmente a expectativa era que seria desenvolvida ao longo de 2 dias, mas por conta de algumas antecipações, provavelmente a sentença deve sair ainda hoje. Ao todo são 4 réus. Aqui já se encontram, portanto, todas as bancadas de advogados, de todos os réus. A família não tem nenhum tipo de advogado, nenhum tipo de amparo jurídico. Eles confiam, portanto, no que diz o próprio Ministério Público. Então, portanto, por isso que a gente não vai entrar aqui ao vivo com nenhum ente familiar. Mas, nesse primeiro momento, a gente começa a partir de agora com Edson Teles, ele que está acompanhado aqui também do outro advogado que faz parte da banca, Humberto Campos. Ele defende o Rafael Leonídio Silva dos Santos, apontado como um dos executores do jovem Luiz Henrique, de 23 anos, que, como você bem destacou, há 2 anos e meio atrás, foi morto e executado após essa briga que envolvendo aí torcidas organizadas. Doutor Edson, primeiro dia, como é que tem sido com a avaliação que vocês fazem em relação a esse júri popular? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariano. Boa noite a todos os telespectadores. Um júri bem complexo, desde a fase de instrução tiveram várias audiências. Hoje começou bem cedo, oitiva bem demorada de algumas testemunhas, mas graças ao trabalho coletivo de todas as bancas defensivas, a gente conseguiu adiantar a oitiva de algumas testemunhas. E estamos agora no meio dos debates orais, no qual vai decidir a vida de todos os acusados. E, logicamente, a nossa banca defensiva vem pedir a aplicação correta da lei penal, visto que o nosso cliente, a gente vem sustentando a tese negativa de autoria, que não participou em nenhum momento das agressões que acabaram ensejando a morte violenta da vítima, no qual a gente compadece também com os familiares, desejamos nossos sentimentos, que é uma vida, mas a gente busca a justiça, visto que o nosso cliente é inocente, e a defesa vem forte para a gente conseguir o nosso resultado e a absolvição do nosso cliente. Ou seja, você, enquanto representante legal do Rafael Leonídio, ele não estava na cena do crime, não fez parte da execução? Na verdade, ele estava próximo, que ele tinha ido comprar uma acarajé com a esposa, inclusive juntamos testemunhas que deporam nesse sentido. Ele estava, inclusive, com o braço, com a clavícula quebrada na época. E, inclusive, durante a instrução de hoje, nenhuma testemunha confirmou de fato que ele participou das agressões, que nem que viram ele no local do crime. Nesse sentido, a gente acredita fortemente que seja reconhecida pelo corpo de jurados a tese negativa de autoria, para, consequentemente, absolvê-lo de todas as acusações do Ministério Público. Em relação a, como eu disse, inicialmente eram 9 investigados, 5 não foram impronunciados, como é o nome específico, e ficaram esses 4 por conta, digamos, da materialidade. Que tipo de provas seriam essas que dizem respeito ao Rafael? Na verdade, para vir para o júri, basta ter indício suficiente de autoria. E algumas testemunhas no curso do processo indicaram supostamente que o Rafael poderia estar envolvido dentro dos executores do crime.
Por conta dessas informações prestadas tanto em delegacia como na primeira audiência de instrução, a juiz entendeu na maneira que existia indício suficiente de autoria e trouxe ele para o plenário para julgamento popular. E os outros réus, quando existem provas suficientes, indicações de outras testemunhas, foram impronunciados, que é não ir para júri, meio que uma sentença, para quem não entende, na verdade, meio que uma sentença de absolvição por falta de prova, então eles foram excluídos do processo. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu conversar aqui agora com o Joseph Lemos, que é advogado que defende os interesses do Lázaro Vitor Xavier Félix, também apontado pelo Ministério Público como um dos executores do jovem Luiz Henrique. Nesse primeiro momento, eu queria que você dissesse qual a sua avaliação em relação à defesa do seu cliente, doutor. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de vislumbrar, na forma que o colega aqui bem mencionou, que esse processo é um processo de alta complexidade, processo muito difícil de se trabalhar. Mas essa defesa vislumbrou desde o início, a partir do momento, obviamente, que eu assumi o caso, existia muitas falhas e muitas contradições por parte das testemunhas de acusação. E aí foi pegando esse ponto que essa defesa começou a trabalhar uma estratégia para demonstrar, obviamente, nesse dia aqui do plenário, que o meu constituído, o senhor Lázaro Vitor, ele não tinha nenhum tipo de participação com esse fato, com esse ocorrido. Ele não estava no local do crime. Então, como bem foi dito hoje pelas testemunhas, não ficou devidamente comprovado, pelo menos visualmente, que ele estava nesse local. Então, essa defesa trouxe na sessão de julgamento hoje uma testemunha cabal, concreta, que estava com o Lázaro Vitor nesse dia em local completamente diverso ao local dos fatos. Então, essa testemunha chegou hoje perante todos os jurados e demonstrou de forma muito específica, detalhada, que o Lázaro não estava presente no dia de ocorrido esse crime, e sim em um bloco de carnaval que estava ocorrendo no momento no João Alves. E, inclusive, esse bloco era patrocinado por uma candidata a vereadora, né? A prefeitura, enfim. Então, é tanto que o próprio Ministério Público, através do promotor de justiça, entendeu que realmente não existia autoria suficiente para que o Lázaro hoje fosse condenado. Já tem passagem pela polícia? Sim, o meu cliente, infelizmente, tem uma passagem por um crime de roubo, mas já havia sido cumprido essa pena. Ok. Muito obrigado também pela participação aqui. Comigo aqui também está o Anselmo Júnior, que defende, portanto, o interesse dos outros dois réus, que é o Ilevi da Silva Souza e o Raulins Antony Xavier da Silva. A gente percebe, doutor Anselmo, que a família não colocou nenhum tipo de advogado e estão confiantes no que diz o próprio Ministério Público. Digamos, facilitou para vocês ou o processo seguiu a linha tradicional? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariano. Boa noite a todos que acompanham a Cidade Alerta. Primeiro, eu quero deixar aqui o registro da nossa solidariedade, a perda de uma vida do Luiz Henrique, vítima desse processo. E já deixar antes disso também, Vinícius, importante que nós estamos diante de um processo que não há homicidas premeditados, pessoas frias com a intenção de cometer o crime. Então o que aconteceu, de fato, foi um confronto, uma atitude irresponsável entre torcidas rivais que trocaram agressões. Infelizmente, dessas agressões veio a morte do Luiz Henrique. Não tem ninguém da família Luiz Henrique presente aqui, não tem assistente de acusação, mas o Ministério Público entende neste momento que há indícios de autoria com relação aos meus constituintes, que é o Ilevi e o Raulins. Inclusive o Ilevi, ele se encontra preso preventivamente há 2 anos e 6 meses e Raulins a gente conseguiu a liberdade dele ainda no curso do processo. Então hoje, como o colega também colocou, é um processo bastante complexo, a gente lamenta as circunstâncias que levou a acontecer, mas só que hoje é dia de fazer justiça, a gente estava esperando muito, Vinícius, o dia de hoje, o Ministério Público segue nos debates, já se manifestou inclusive pela absolvição do crime de homicídio com relação aos demais réus, salvo com relação ao Ilevi, que entende que há indício, mas é um processo com muitas falhas, um processo bastante anêmico, onde a principal testemunha de acusação, que aqui foi ouvido no dia de hoje, nós demonstramos para os jurados as várias contradições, o quanto que ele estava influenciado a vir aqui e macular a imagem do acusado. Então a gente respeita demais a acusação, mas nós acreditamos que no dia de hoje o sinônimo de justiça é justamente a tese defensiva ser acolhida, não somente com relação ao Raulins, mas também com relação ao Ilevi. Qual a tipificação do crime que eles estão sendo julgados?
O Levi, ele está sendo acusado, foi pronunciado pelo crime de homicídio com 3 qualificadoras, motivo torpe, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como crime de associação criminosa, onde, segundo a acusação, ele se associava para o cometimento de crime, e bem como coação no curso do processo, onde ele teria supostamente ameaçado essa testemunha, quando na verdade nós demonstramos que essa testemunha, que foi até o encontro do Levi, foi conversar com ele e depois trouxe essa situação. Então todo mundo é mal numa história mal contada. Então hoje é o dia da gente realmente trazer essa história. E com relação ao Raulins, ele foi tão somente pronunciado, né, com relação ao crime de homicídio, com as 3 qualificadores, associação criminosa, onde já adianto que o Ministério Público está sustentando no sentido de afastar o crime de homicídio e está sustentando tão somente com relação ao Raulins a tipificação do crime de associação criminosa. Ou seja, sobre os seus constituintes, né, os seus clientes, eles alegam não estar, então, na cena do crime naquele dia fatídico. O Levi alega que não estava no momento, não participou, não deu apoio material, não organizou, não estava presente. Com relação ao Raulins, ele estava presente no dia do fato. Tem vídeo dele no local, porém, em um local oposto onde aconteceu, mora próximo ao local, tem vídeos, tem câmera que demonstra que ele chegou, inclusive, minutos após o fato ter acontecido. Demonstra o vídeo claramente, quando a torcida do Sergipe vai em direção à torcida do Confiança, às 20h07, depois mostra eles saindo do local e às 8h10, depois de todo esse fato, é que surge o Raulins. Ou seja, o Raulins esteve, mas não participou. Inclusive, vale frisar que tanto o Levi como o Raulins conhecia a vítima. E se eles estivessem no momento, pode ter certeza que eles trabalhariam no sentido de evitar qualquer mal injusto à vítima. Era justamente isso que eu queria entender, né? Essa questão da relação. Então, no caso, alguns deles conheciam, portanto, o Luiz Henrique? Eles conheciam e não conheciam de pouco, conhecia bem, moravam muito próximo, e Levi morava praticamente em uma outra rua. Todos são daqui de Nossa Senhora do Socorro? Todos são daqui de Nossa Senhora do Socorro, inclusive a vítima, o Levi Raulins, do Conjunto Master 2. Uma senhora que foi colocada pela defesa como testemunha, uma pastora, uma pessoa idônea, conhecia tanto a vítima, como conhece o Levi, e demonstrou que eles conheciam, que pés, Vinícius, de torcidas diferentes, um da torcida do Confiança do Sergipe, porém eles nunca teve nenhum problema, nada, apenas se respeitava, e nesse dia fatídico, infelizmente, o Levi não estava presente e o Raulins esteve, mas não participou de nenhuma ação contra a vítima. Perfeito, está dado o recado também. Muito obrigado, tá, pessoal, pela participação de todos vocês. Quer dizer, é o momento dos debates, né, onde todos os pontos são colocados em roga para que aconteça de fato esse julgamento, o júri popular, em que ainda hoje provavelmente deve sair essa sentença, para que a gente tenha esse entendimento, né, se eles vão ser condenados ou absolvidos. Eu lembro que esse caso chamou bastante atenção por conta da crueldade mesmo em relação à vítima, o Luiz Henrique. Ele que inclusive quando foi localizado já sem vida, ele não estava nem com a camisa, né, mais do Sergipe, a torcida que ele fazia, portanto, parte. Porque nessa briga aí de torcida organizada, Mariana, na prática, quando há esse conflito, né, um tenta aí levar meio que a camisa do outro, como uma forma de levar um prêmio, como se fosse um troféu. Né? Então, quando a vítima ela foi encontrada, já estava, portanto, sem a camisa. Foi levada para uso, mas infelizmente não resistiu e morreu. A TV Atalaia, o Sistema Atalaia de Comunicação, é uma emissora democrática. Nesse momento, não se encontra, portanto, familiares, não tem, repito, advogado de defesa em prol da família, mas a gente segue à disposição caso alguém queira também falar com a gente. Eu volto com você. E a prioridade aqui é sua, viu, Vinícius? Qualquer novo desdobramento, você nos aciona. Se terminar por aí, tiver algum tipo de sentença, o que quer que seja, chama a gente aqui que você tem prioridade.